Se você trabalha num projeto que precisa de alta segurança e alta privacidade e você já passou por problemas como desenvolvedores mudando privacidade de repositórios no GitHub e tornando eles públicos, vazando informações importantíssimas dos projetos que você trabalha, você vai gostar desse vídeo, porque hoje é dia de eu falar sobre a minha experiência trabalhando com o AWS Code Commit, que é o sistema de gerenciamento de repositórios da AWS. Então fica ligado nesse vídeo porque eu tenho coisas muito importantes para falar a respeito dessa ferramenta. Eu sou Wesley Milan, seja bem-vindo ao canal e vamos pro vídeo. O Code Commit é a ferramenta de gerenciamento de repositórios da AWS. Ele é basicamente como um GitHub, ou um Bitbucket, ou um GitLab, ou mais uma das inúmeras ferramentas que você encontra no mercado que utilizam o protocolo ou a tecnologia Git para poder fazer o versionamento de códigos, mas com uma grande diferença. O Code Commit, ele além de ser 100% privado e garantir que os seus repositórios estão realmente protegidos, inclusive para enganos na hora de operar os seus repositórios, ele ainda te permite um nível de automação e interação ali com a API do Code Commit ou do seu repositório Git que outros provedores simplesmente não conseguem oferecer. E esse é o grande ponto do Code Commit. Mas não são só maravilhas com o Code Commit. Então é isso que eu quero falar nesse vídeo. Vamos começar pelas vantagens para você entender o que é possível fazer com o Code Commit, e eu já falo sobre os pontos negativos dessa ferramenta e onde você tem que ficar antenado aí para não cometer o erro de migrar e depois ter que reverter tudo e voltar para o seu antigo provedor. Vamos começar pela questão de privacidade do seu código ou do seu projeto. Se você ainda não passou pela situação onde alguém da sua equipe por engano mudou a privacidade do seu repositório, isso significa que você não está tempo suficiente no mercado. Porque se você já trabalha há bastante tempo, em algum momento você já viu esse tipo de caca acontecendo por aí. Ferramentas como GitHub e Bitbucket vão tendo atualizações frequentes com melhorias na parte de segurança para evitar esse tipo de problema. Mas se você já está tempo suficiente no mercado para ver de tudo, você também já viu alguém ir lá e mudar a privacidade de privado para público num repositório e expor todo o código de um projeto. E isso não é um privilégio de pequenos projetos. Grandes empresas já cometeram esse erro e já divulgaram códigos, inclusive de módulos de alto nível de segurança, e expuseram esses códigos na internet, fazendo com que as vulnerabilidades das aplicações fossem expostas e, em alguns casos, algumas coisas extremas, como por exemplo, uma coisa que ninguém deve fazer, não importa o quão privado o seu repositório esteja, que é comitar chaves de acesso ou access tokens dentro do seu repositório, dentro do código fonte da sua aplicação. E esse tipo de coisa acontece com uma certa frequência. Esses vazamentos causam um problema ainda maior, que além da questão de falha de segurança, ainda causam uma degradação reputacional para a empresa e para os membros da equipe técnica que cometeram este erro. Mesmo assim, ainda há empresas no mercado que, mesmo não tendo passado por esse tipo de situação, elas precisam seguir certas regras de estrutura ou de compliance para atender o setor onde elas trabalham. Normalmente essas regras estão atreladas a empresas que prestam serviços públicos na área de saúde, na área financeira e, claro, na própria área de segurança. E para cumprir com essas obrigações, essas empresas precisam manter esses repositórios em servidores privados, servidores 100% fechados, para garantir que nenhum erro cometido por um membro da equipe ou mesmo por um membro mal intencionado faça com que esses códigos possam chegar a público. Um exemplo disso são empresas como a Embraer, por exemplo, que tem um nível de segurança altíssimo, que é regido por regras internacionais de compliance para garantir a segurança dos sistemas que operam os aviões e
os sistemas de navegação de aviões, da própria aviação como um todo. Nesses casos, a alternativa dessas empresas é partir para soluções on-premises, ou seja, desenvolver ou implantar servidores de gerenciamento de código e versionamento internamente dentro da própria infraestrutura, dentro da própria rede da empresa, mantendo eles completamente isolados da internet, o que também limita o tempo de reação dessas empresas. Empresas que atuam, por exemplo, na área financeira ou em área de segurança não podem ficar limitados somente à infraestrutura interna ou aos funcionários que estão disponíveis na parte interna da empresa para poderem resolver problemas que podem acontecer a qualquer momento. Ataques cibernéticos, vazamentos de dados ou crises que precisam de reação emergencial imediata precisam permitir que os técnicos ou aquelas pessoas de alto nível, de alta qualificação, tenham acesso remoto para poder reagir, não importa se elas estão ou não dentro da empresa no horário em que aquela crise aconteça. E para isso, ter um servidor on-premises acaba limitando o tempo de reação e, claro, a qualidade da reação para que os serviços voltem a operar normalmente, especialmente depois de um ataque ou de um comprometimento da parte de segurança ou do código realmente da aplicação. Nestes casos, você usar uma ferramenta como o Code Commit da AWS soluciona vários problemas ao mesmo tempo. Permite que você tenha um repositório que é 100% privado. Através do IAM você consegue colocar regras muito mais detalhadas e refinadas com relação às permissões de acesso e às permissões de interação com esse repositório, diferente dos serviços públicos que a gente tem por aí. Além, é claro, de você conseguir criar automações utilizando a API da AWS e interagindo diretamente com o seu código, com o seu repositório, fazendo ações e inclusive recebendo notificações do próprio Code Commit, dependendo do tipo de ação que foi realizada lá dentro da ferramenta, lá dentro do seu repositório. E nesse ponto é o ponto em que eu acho que essa ferramenta é a mais positiva. Projetos que realmente precisam de alto nível de segurança e granularidade de permissão ali dentro do repositório precisam utilizar uma ferramenta que permita que você tenha acesso a tudo isso, porém ainda precisam receber notificações para poder acompanhar ou fazer uma auditoria do que está sendo feito e quem está realizando cada ação daquela dentro do repositório. E nesse caso, o Code Commit atende todas essas especificações, fazendo com que você tenha um controle muito melhor do seu código, do seu repositório, especialmente em empresas que têm um alto nível de exigência baseado em compliance, para poder atender o mercado que ela atende. Agora vamos falar sobre os pontos negativos. Como ela é uma ferramenta extremamente fechada, que é para garantir a segurança e de tudo que eu acabei de falar aqui no vídeo, ela também tem algumas limitações. Uma delas é a autenticação OAuth, que normalmente a gente utiliza através do GitHub para dar permissão para ferramentas de terceiros executarem ações dentro dos nossos repositórios. A exemplo, ferramentas de machine learning, inteligência artificial que monitoram, escaneiam e levantam alertas a respeito de falhas de segurança no próprio código, vulnerabilidades de bibliotecas que você esteja utilizando dentro do seu código e outras ferramentas que podem te ajudar, te dando produtividade, melhorando a qualidade e a segurança do código de forma automatizada. Como o Code Commit ele é fechadão, ele é mais protegido, ele é mais contido dentro de si, ele acaba tendo certas limitações para você poder integrar com essas ferramentas de terceiros, a não ser que a ferramenta suporte o próprio protocolo Git para executar essas ações lá dentro da infraestrutura dela, coisa que algumas ferramentas não suportam. Então, bom ficar ligado nesses pequenos detalhes aí para saber se as ferramentas que você está utilizando ou pretende utilizar no futuro vão conseguir fazer esse escaneamento e análise de códigos através do protocolo Git. Porque nesse sentido o Code Commit não perde para ninguém. Ele suporta todos os comandos do Git que qualquer outra plataforma suporta sem nenhum tipo de limitação. Então basicamente é como se você estivesse utilizando o GitHub, Bitbucket, GitLab ou qualquer outra plataforma Git aí no seu projeto. E claro, junto com essa questão da limitação de integração, infelizmente existem algumas ferramentas da própria AWS que não conseguem integrar com o Code Commit ainda. Mas eu tenho certeza que no futuro a AWS vai fazer essas integrações, afinal de contas as duas ferramentas
pertencem à própria AWS. Eu não vou falar quais ferramentas aqui nesse vídeo, porque esse tipo de limitação acaba tendo uma data de validade muito curta e eu não quero que lá no futuro alguém venha olhar esse vídeo e falar: pô, cara, esse vídeo é muito velho porque isso aí já tem integração. Então a única coisa que eu vou falar é: dá uma olhadinha nas ferramentas, seja AWS ou seja de terceiros, que você pretende integrar com o seu Git antes de você migrar para dentro do Code Commit. E aí você vê se realmente vai ter integração, vai ter compatibilidade, se você vai conseguir utilizar elas em conjunto, e aí sim você tomar a decisão estratégica de vir para dentro do Code Commit. No geral, empresas que têm um alto nível de compliance também têm uma limitação com o uso de ferramentas de terceiros. Então isso acaba não pesando muito se caso você está vindo para dentro do Code Commit justamente por causa que você quer uma coisa mais fechada, mais amarrada, e você dá prioridade para a segurança do código em detrimento de automações. Então, vai do teu projeto, aí vai do que você está fazendo. Eu utilizei o Code Commit para poucos projetos por causa justamente dessa limitação, então eu só utilizei ele em projetos que realmente precisavam de ter um nível de segurança ali, de garantias que fosse atendido pelo Code Commit e não por outras ferramentas. Mas eu confesso que nos projetos onde eu usei ele, a parte que mais me encantou foi a automação. Foi a parte de você interagir com a API da AWS para poder manipular o seu repositório e ao mesmo tempo do outro lado você extrair notificações em tempo real a respeito das alterações que eram feitas ali dentro do seu repositório, inclusive com informações a respeito de quem fez, em que momento aquilo aconteceu, e você poder jogar essas notificações para dentro de uma tabela de auditoria e depois poder conferir passo a passo o que foi feito, quem fez, por que aquela alteração foi feita e você poder detectar falhas, erros ou até mesmo intenções maliciosas cometidas dentro do código para tentar implantar códigos maliciosos ou informações erradas ou inclusive bugs mal testados ou ainda pior, gente que desabilitou testes automatizados que garantiam a integridade da aplicação e comitaram isso mandando isso para produção e sim, causaram um baita problema em produção. E claro, aquela regrinha básica de sempre, o do não fui eu. Claro que dá para você fazer isso lá no GitHub, lá no Bitbucket, porque fica gravado no histórico do Git. O que eu achei uma baita vantagem aqui é que não precisou um cliente reclamar que o site estava bugado ou alguém detectar que houve uma brecha de segurança na aplicação. No momento em que essa alteração foi comitada para dentro do repositório, a notificação já chegou e o algoritmozinho, o workerzinho que estava esperando as notificações, já detectou que testes automatizados tinham sido desabilitados naquele commit, levantou um alerta e travou o deploy automatizado, garantindo que ele não chegasse em produção. Mas a consequência foi que travou toda a fila de deploy até que o problema fosse resolvido e um puxãozinho de orelha fosse dado no desenvolvedor que comentou as linhas. Então, essa parte é a parte que eu achei mais fantástica assim, a respeito do Code Commit e que eu não consigo implementar em outras plataformas, a não ser que eu utilize ferramentas de terceiros. E aí eu tenho as mesmas limitações, que eu não consigo realmente customizar e fazer tudo que eu preciso ali dentro para poder deixar ele do jeitinho que determinados projetos precisam. Essa foi a minha opinião a respeito do Code Commit, eu espero que você tenha gostado, e se eu não respondi alguma dúvida que você tem ainda sobre o Code Commit, deixa no comentário aqui embaixo, que eu vou fazer o possível para gravar outro vídeo e falar sobre ele, para poder te ajudar a tomar a decisão de migrar ou não para dentro do AWS Code Commit. Eu agradeço você ter acompanhado o vídeo até aqui, um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.